Olá, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou tratar acerca da extinção e da suspensão do processo. Então você que está acompanhando comigo, pega o teu código, conecta aqui e vamos estudar essa matéria, vamos entender essa matéria. Então, primeiramente eu vou falar acerca da extinção do processo. A extinção do processo, ela ocorre através de uma decisão que é chamada de sentença. Isso está lá no artigo 316 da CPC. A extinção do processo dar-se-á por sentença. Então, sempre que o juiz for extinguir o processo, ele vai sentenciar esse processo. A extinção do processo, nós vimos no vídeo anterior acerca das providências preliminares, sobre o julgamento do processo conforme o estado em que ele se encontra. E uma das atitudes que o juiz ele pode tomar é extinguir o processo. Mas a extinção do processo não necessariamente ocorre depois de uma instrução, depois que o réu se manifesta. Porque nós vimos já em outros vídeos situações que o juiz ele acaba extinguindo o processo por sentença antes mesmo de citar o réu, como é o caso do indeferimento da petição inicial e também o julgamento improcedente do pedido. Então ele faz isso, um deles sem análise do mérito e o outro com análise do mérito. Então nós vamos estudar nesse vídeo as duas formas que o juiz ele pode extinguir o feito, com análise do mérito e sem análise do mérito. Então, primeiramente, eu vou falar acerca das decisões que não examinam o mérito. Isso está lá no artigo 485 do CPC. Abre lá no teu código 485 e acompanha comigo. O julgamento do processo sem resolver o mérito é uma situação excepcional. O juiz ele deve sempre primar pela análise do mérito. Então, existe um princípio da primazia da decisão de mérito. Está lá no artigo 488 do CPC. O artigo 317 também fala que antes de extinguir o mérito, de extinguir o processo sem análise do mérito, o juiz ele deve dar oportunidade à parte para sanar. Então, o juiz, sempre que houver um obstáculo que for sanável, ele deve conceder à parte a oportunidade de consertá-lo, para que esse processo ele seja julgado com análise do mérito. Porque decidir o mérito é o objetivo do processo. O que é analisar o mérito? É o juiz ele entrar a fundo na questão do processo. E quando que ele vai julgar sem análise do mérito? Quando acontece uma falta de um pressuposto, algo que torna o processo inadmissível, que traz ali uma inadmissibilidade para esse processo. Então, o artigo 485, no inciso 1º, ele fala acerca o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Nós já tratamos, tem um vídeo aqui sobre o indeferimento da petição inicial. Então, é um caso que o juiz ele não analisa o mérito. Outro requisito que é inadmissível é o inciso 4º, verificar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 5º, reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada. Também são situações que impedem a perempção quando o autor ele deu motivo para a extinção do processo por 3 vezes, ele não pode mais alegar isso em juízo. A litispendência já tem outra causa pendente. E a coisa julgada, o processo já foi julgado, já está atingido pelo manto da coisa julgada, então não é possível rediscutir isso em outro processo. Ainda, inciso 6º, verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual. Esses casos são as situações que antigamente era chamado de condições da ação, do autor Liebman.
as famosas condições da ação, que eram 3: legitimidade da parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. No CPC de 2015, a impossibilidade jurídica do pedido, ela é uma causa de improcedência. Se esse pedido ele for impossível juridicamente, o juiz ele vai julgá-lo improcedente, vai ser uma decisão de mérito. E ainda, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer sua incompetência. Então, esses são casos que tratam de alguma inadmissibilidade. A convenção de arbitragem, ela não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, deve ser alegado pela parte. As demais, elas podem ser reconhecidas de ofício. Então, o parágrafo 3º fala: o juiz conhecerá de ofício as matérias constantes no inciso 4º, 5º, no 6º que nós lemos e também no 9º. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Então, essas são situações que o juiz ele pode reconhecer de ofício, que fala ali acerca da ausência de legitimidade, só lembrando que essa é uma legitimação extraordinária. Porque a falta de legitimação, a legitimação extraordinária é quando eu pleiteio em nome próprio direito alheio. Porque a legitimação ordinária, quando eu pleiteio no meu nome um direito que é meu, caso ocorra a ilegitimidade, nesse caso, ele é caso de exame de mérito. Então, vai ser julgado improcedente e não sem análise do mérito. Então, ele vai ser... porque esse caso, ele se equivale a uma ausência de titularidade do direito afirmado. Então, ele vai ser uma situação de improcedência da análise do mérito, ok? E as outras situações, então, eu falei dos incisos 1º, 4º, 5º, 6º e 7º. Tem também a extinção por morte, que é o inciso 9º. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Então, nesse caso, o direito ele é intransmissível, trata-se de um direito personalíssimo. Um exemplo seriam os direitos da personalidade, que eles não podem ser transmitidos. Então, não há ali não ocorre uma sucessão nesse caso. Então, essa é uma matéria que o juiz ele pode reconhecer de ofício. Ainda tem homologar a desistência da ação. E o desistente ele vai requerer a homologação pelo juízo desse ato, dessa desistência. A desistência ela é sempre expressa. Então, essa parte que está desistindo, esse autor, ele está se manifestando e requerendo a desistência. Já o abandono, ele é sempre tácito, que é o que ocorre, por exemplo, no inciso 2º, né? O processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Então, veja, são situações que não há uma manifestação, há inércia nesse processo. Então, a desistência, ela também é admitida de forma parcial, mas nesse caso não vai ocorrer a extinção do processo, né? E se houver um litisconsórcio necessário nesses autos, o autor ele não pode desistir do prosseguimento do processo apenas em relação a um dos corréus. Então, não é possível se houver esse litisconsórcio necessário. A desistência, ela sempre exige que o advogado ele tenha poder específico para desistir. Então, ele precisa ter uma procuração específica ou na procuração geral tem que conter esse poder específico. E a desistência, ela sempre se refere ao prosseguimento do processo. Ele está desistindo de continuar, de prosseguir aquele processo. Não é a renúncia. Então, a desistência, eu simplesmente, não quero mais continuar com esse processo.
Agora, a renúncia, eu renuncio o direito sobre o qual se funda aquele processo. Então, a renúncia, ela traz uma homologação, ela traz uma decisão que se pauta no mérito. Enquanto aqui a desistência, ele pode ingressar com outra ação posteriormente, alegando a mesma situação. Interposta a apelação, em face dessa decisão que extinguiu o feito sem análise do mérito, sem resolução do mérito, o juiz ele tem 5 dias para retratar-se. Então tem o juízo de retratação, ele pode realizar esse juízo de retratação. Se o réu ele já foi citado no processo, ele pode apresentar contra-razões à apelação, está no parágrafo 7º. Interposta a apelação, em qualquer dos casos de que trata os incisos desse artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. E aí, o réu ele vai, então, apresentar a contrarrazões. Se ele não for citado ainda, ele precisa ser citado para apresentar essas contrarrazões. E a principal consequência da decisão, da sentença que extingue o feito sem análise do mérito, é que ela não impede que o autor ele proponha, ocorra a repropositura da demanda, desde que ele corrija, então, o defeito apresentado. Está lá no artigo 486. Então, ele pode novamente propor essa ação, corrigindo esse defeito, isso que precisa ser sanado. Se houver a extinção sem o exame do mérito e a demanda ela for renovada, o autor ele repropor essa ação, ele tem que propor essa ação no mesmo juízo que já analisou anteriormente. Está lá no artigo 286, porque isso torna o juízo prevento. Então é esse juízo que vai ter competência para analisar essa demanda. E as decisões que examinam o mérito, está lá no artigo 487. Então, elas são basicamente o julgamento do mérito por procedência ou improcedência, acolher ou rejeitar o pedido, a homologação da autocomposição, está lá no inciso 3º, homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, a transação das partes e a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Veja, o abandono e a desistência não levam à análise do mérito, enquanto a renúncia ela leva a uma decisão de exame de mérito, que impede a repropositura da demanda novamente, impede que venha se discutir essa mesma situação. E também a decisão, que está lá no inciso 2º, decidir de ofício a requerimento sobre a ocorrência da decadência ou da prescrição. Então, a decadência é a perda do direito potestativo em razão do seu não exercício no prazo legal. Isso pode ser reconhecido de ofício. E também, ou no prazo que foi convencionado, o prazo contratual. Isso não pode ser reconhecido de ofício. E a prescrição, ela encobre a eficácia de determinada pretensão em razão do não exercício dela naquele lapso temporal que deveria ser realizado. E isso pode ser reconhecido a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Agora, quanto à suspensão do processo, isso está lá no artigo 313, ele vai tratar os casos de suspensão do processo, acompanha aí, abre o teu código. A suspensão do processo, ela causa a paralisação da marcha processual. Isso, então, vai depender de uma decisão judicial de natureza constitutiva, em que pese essa situação ela já tenha ocorrido anteriormente, ela vai ser constituída, essa paralisação, por essa decisão. Lembrando que se houver tutela antecipada nesse processo, então foi concedida a tutela provisória, em regra, ela conserva a sua eficácia, salvo se tiver alguma decisão contrária, alguma decisão dizendo que ela perdeu sua eficácia, que ela foi revogada, que houve uma modificação da situação. De acordo com o artigo 314, é vedado ao juiz
durante a suspensão, praticar qualquer ato processual, podendo determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e suspeição, que aí nem atos urgentes ele vai poder realizar, porque ele que foi declarado suspeito, impedido nesse processo. É isso que está sendo verificado. Mas nas outras situações, ele só vai poder realizar os atos urgentes. Então, por exemplo, pode ser realizado um pedido de tutela provisória. Se ela for uma tutela de urgência, pode ser feito esse pedido, até mesmo durante a suspensão. Esse pedido vai ser feito ao próprio juízo da causa. E quais são as situações, então, que levam à suspensão? Está lá no 313, inciso 1º. Pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, seu representante legal ou seu procurador. Então, veja, vamos por partes, né? A extinção da pessoa jurídica pode equivaler à morte dessa parte. Então, isso também vai suspender o processo. Se essa pessoa jurídica ela foi extinta, esse processo vai ser paralisado. Se o autor ele falecer e o direito ele for intransmissível, o processo vai ser extinto. Nós acabamos de falar isso. Mas agora, se ele falecer e esse direito ele puder ser transmitido, os seus sucessores é que vão ingressar no feito. Então, o juiz ele vai suspender o processo e ele deve proceder com a habilitação do espólio ou dos herdeiros. Isso está lá nos artigos 689 a 692, esse procedimento, como que o juiz vai realizar. Se não houver o incidente de habilitação, então isso ocorre, o juiz ele vai admitir, vai julgar esse incidente de habilitação de acordo com os artigos que eu acabei de falar, se houver esse pedido, se houver esse incidente. Agora, se as partes, os herdeiros, eles não ingressaram com o incidente, eles não vieram até o processo pedir para ingressar no feito. Nesse caso, o juiz vai determinar a suspensão do processo e vai intimar o autor, se o falecido for o réu, para que promova a citação do espólio ou dos herdeiros. Se o falecido for o autor, o juiz vai determinar a intimação do espólio ou dos herdeiros para que eles se manifestem se há ou não interesse na sucessão processual. E se há interesse, então, que eles promovam essa habilitação nos termos do artigo 689 a 692 do CPC. Se ocorrer a incapacidade processual, alguma irregularidade de representação, a representação que está lá no artigo 76 do CPC, o juiz também suspende o processo e vai designar um prazo para que seja sanado esse vício. Então, dessa incapacidade processual, dessa irregularidade de representação. Se o autor ele não cumpre com essa diligência, o processo ele vai ser extinto. E se o réu ele não cumprir, ele vai ser considerado revel. Se a morte ela for do advogado, veja que também há uma irregularidade na representação. Então, as partes elas não possuem o jus postulandi, elas precisam que um advogado realize esse requerimento e que ele as represente em juízo. Então, a parte ela vai ser intimada para constituir um novo advogado no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo, se tratado do autor, porque ele não tem representante, então ele não tem capacidade, ou no caso do réu, ele vai ser declarada a sua revelia. Está lá no artigo 313, no parágrafo 3º. Então, ele fala ali no parágrafo 3º. Se houver um litisconsórcio ativo, então no caso de vários autores e apenas um deles não regularizar a capacidade processual, o processo ele não será extinto. Esse autor incapaz ele vai ser excluído do processo e os demais eles vão prosseguir com o feito. O parágrafo 3º ele fala apenas em morte do advogado,
mas a incapacidade também suspende. Então, o advogado, ele, por alguma razão, ele foi considerado incapaz. Se ele foi considerado incapaz, nem mesmo para exercer atividade profissional ele será capaz. Então, isso também causa suspensão do feito. Se o réu ele falece antes de ser citado, o autor ele deve promover a citação do espólio ou dos sucessores. E o segundo inciso, ele fala acerca da convenção das partes. Então, também suspende o feito quando as partes elas realizam um negócio jurídico ou elas convencionam que esse processo ele vai ficar paralisado por algum tempo. O juiz ele não precisa concordar com isso e as partes nem mesmo precisam motivar essa suspensão. Vamos paralisar para tentar fazer um acordo, por isso, por aquilo, estamos aguardando. Não precisa. As partes simplesmente pedem essa suspensão. O prazo máximo de suspensão está lá no artigo 313, parágrafo 4º, vai ser de 6 meses e após esse prazo o juiz já determina o prosseguimento do feito, está lá no parágrafo 5º. Se as partes elas não convencionaram um prazo, que é o que normalmente acontece, entende-se que elas optaram pelos 6 meses. E suspenso o processo, não pode haver publicação de ato processual de ofício nesse período. Terceiro inciso, pela arguição de impedimento ou de suspeição. Então, nós já tratamos dessa arguição. Isso está lá no artigo 146, que fala acerca da suspensão. O relator que receber esse feito, ele pode declarar o efeito suspensivo. Então, esse processo ele vai ser suspenso até a decisão dessa arguição. Inciso 4º, pela admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, quando esse incidente ele for instaurado no tribunal e for admitido, o tribunal que receber também vai suspender esse processo até o julgamento desse incidente. Próximo, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência e inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou produção de certa prova requisitada por outro juízo. Então, veja que são situações em que depende de uma sentença, de uma decisão de outro juízo. Então, é necessário que verifique em outra causa, em fato, uma produção de provas de outro processo. Quando ele fala no inciso 5º, quando a sentença de mérito ele está dizendo aqui qualquer decisão judicial, qualquer decisão gera essa suspensão. E essa suspensão, então, ela deve ocorrer sempre que verificar essa subordinação entre as causas pendentes, porque se for possível o juiz ele vai reunir essas causas, né? Só vai ser suspenso quando não for possível essa reunião das causas. A linha B, ela trata da suspensão em razão de uma questão preliminar ou de um exame de mérito. E lembrando que essa paralisação, ela vai durar no máximo 1 ano, de acordo com o parágrafo 4º. Não pode exceder a 1 ano. Passando desse prazo, o juiz vai determinar o prosseguimento do feito nos termos do parágrafo 5º do 313. Também vai ficar paralisado, vai haver essa suspensão por motivo de força maior. Então, pode ser determinada essa suspensão, a eficácia dessa decisão, ela retroage a data da ocorrência do evento e fica aguardando até passar essa situação. Que foi o que aconteceu agora, né, com essa questão do Covid, enfim, uma série de situações que os processos ficaram paralisados. Outra situação que paralisa o processo é quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Então, o Tribunal Marítimo também, quando tiver algum processo na pendência de julgamento do Tribunal Marítimo, que é um órgão que auxilia o Poder Judiciário, é possível também que haja essa suspensão. Ou
Em demais casos, ele fala ali no inciso 8º, nos demais casos que este código regula, várias situações podem ocorrer a suspensão. Um exemplo seria quando é instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, artigo 134, parágrafo 3º. A impugnação ao cumprimento de sentença também pode ser dado efeito suspensivo. A oposição, que também suspende a demanda principal. O embargos à execução ou à execução. Então, tem vários casos que o código ele também permite a suspensão. Outra hipótese é pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo for a única patrona da causa, de acordo com a Lei 13.363 de 2016. E também quando houver advogado, quando o advogado for pai, ele também, e for o único responsável pelo processo, também suspende. O objetivo é estipular direitos e garantias para essa advogada gestante, lactante, adotante ou que der à luz, e também para o advogado que se torna pai. Para a advogada, o prazo é de 30 dias e para o advogado é 8 dias. Outra hipótese está lá no artigo 315, que é quando a decisão de mérito ela depende de uma verificação de ocorrência de delito. Nesse caso, a ação ela precisa ser proposta no prazo de 3 meses, essa ação penal, no máximo. E proposta a ação penal, a suspensão ela dura por 1 ano. Passado isso, o processo, então, ele já vai ter o seu segmento, seu prosseguimento. Outra situação é quando, em razão de uma concessão de medida liminar numa ação declaratória de constitucionalidade. Então, o artigo 21 da 9868 de 99 fala que o STF, ele, por decisão da maioria absoluta dos membros, ele pode deferir o pedido cautelar na ação declaratória de constitucionalidade e pode suspender o julgamento dos processos que envolvam a aplicação dessa lei ou desse ato normativo. Então, ele pode suspender todos os processos que tratam desse assunto. Se o julgamento definitivo ele não ocorrer em 180 dias, a medida ela perde a eficácia. Então, esses processos não vão ficar para sempre suspensos. Seria isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, compreendido a matéria. E eu espero você na próxima. Até mais!